normal. Claro. Eu, quando era guri, colecionava selos. Tem gente que coleciona um monte de coisa e fica naquilo, aquela coleção, aquele tipo de visão. Outros colecionam aquilo outro. Mas esse tipo de pessoa, quando passa o limite, aí então entra na zona compulsiva e que precisa realmente buscar tratamento, né? Hoje tem drogas chamadas assim anticompulsivas que te deixam melhor no sentido mais de entender o que está acontecendo e manipular a compulsão. Mas tem outras, estou me lembrando de uma paciente que ela tem só um cantinho na casa onde ela dorme, porque o resto é cheio de sacolas e coisas que hipoteticamente ela teria que ter, porque aquilo tem um valor significante para ela. Avaliando eu na psicoterapia, que agora ela está um pouco melhor, está conseguindo limpar o banheiro, indo, né, muito devagar, uma medicação desse tipo, em que a pessoa então ganha poder sobre a mente no sentido da compulsão, e mais a busca do significado. Nela é uma briga fantástica com a figura da mãe, em que parece que todo aquele lixo teria que se ver como uma espécie de culpa que eu teria em relação às vivências com a mãe, materializadas através de uma situação de que eu tenho que me tratar mal de uma forma estranha, porque tu sabe que esses ambientes assim são estranhíssimos para a maior parte das pessoas, e no caso dela, e talvez de outros aí, eles vão ficando num canto, porque a casa vai ficando carregada, e eles vão se isolando. Parece que é um tipo de busca de punição por alguma coisa fantasmática ligada ao passado que eu preciso me autopunir. Mas tudo que eu faço, para mim, naquele momento, tem valor. Até ali no Moinhos de Vento, eu não sei se tu te lembra de uma casa que o cara colecionava galhos de árvores, achas de lenha, tudo que era de madeira. A casa ficava ali, eu acho que perto da Goethe. Agora ele já morreu há tempo, mas a casa era cercada de madeira. Ela quase desapareceu porque ele trazia tudo que é tipo de madeira que ele encontrava na rua e ia botando em cima dos muros, da frente da casa. Olha, a indicação é uma terapia, né? E um uso de medicação. Se não fizer isso, dificilmente haverá mudança. Isso Esse tem... caso foi levantado por um ouvinte? Hoje nós comentamos alguma coisa, mas hoje foi uma coisa meio tumultuada. Que, assim, como eu estou com a macaca, eu digo que tem dias que eu estou macaca, né? Então hoje eu não consigo levar muita coisa séria, assim. Quando eu estou assim, não... nem meu psiquiatra, eu acho que não, eu não consigo, eu estudo muito, sabe? E nós comentamos alguma coisa sobre isso, mas não me lembro mais o que foi. A respeito justamente de acumulador, as pessoas acumular, né? É bem como eu disse, uma gradação que vai desde uma coleção até uma compulsão categórica e aquele tipo de neurose assim, eu saio de casa e caminho 10 passos, será que eu fechei a porta? Aí volto, abro, fecho, saio daqui a pouco, é como se a memória de fixação tivesse bloqueada e a dúvida se instala. Então a gente chama isso loucura da dúvida. Quando é assim, de se lavar várias vezes, fechar e abrir porta, sempre ter uma dúvida de que fez ou não fez uma coisa, voltar para ver se apagou a luz, se deixou a geladeira aberta, se isso, se aquilo. Então, isso é uma coisa muito comum. Muitos dos que estão nos ouvindo dizem, eu sempre olho 3 vezes a chave da porta para ver se fecha aí. Mas quando não passa disso, aí é altamente controlável, né? Sim. Mas nesses casos que nós estamos falando, que são as neuroses obsessivo-compulsivas de alto nível, aí eu preciso de uma terapia e medicação. Agora, eu fico sempre, talvez por um estilo de ser, porque
toda pessoa tem uma irmã, tem uma filha, tem uma mãe, ou tem algum parente, alguém que convive com ela. E eu me lembro que uma vez eu estava vendo uma dessas histórias desse acumuladores que passa num canal aí, americano, e aí, de repente, a prefeitura deu um prazo para limpar, porque tinha muitos insetos, muitos ratos e tal, muita sujeira. Deu um prazo para limpar ou a prefeitura assumiria a casa, né? Deu um prazo assim, ela perderia a casa. Daí, então, a mãe, duas irmãs, uma sobrinha apareceram. E quando elas entraram na casa, a gente viu assim que a cara delas, aquela expressão de pavor foi genuína, né? Mas eu nunca imaginei que tivesse assim, porque era uma coisa horrorosa de ver, né? Como tudo que é exagero, né? Mas o que eu fico espantado, mesma coisa que aquelas pessoas dos quilos demais, as pessoas obesas, mas obesa mesmo, aquelas gigantes, 300 quilos. A pessoa em cima de uma cama, mas tem ali um filho, tem uma mãe, um sobrinho, alguém que vai ali dar duas galinhas, 40 pães para a pessoa comer, e a pessoa pede, daqui a pouco ela quer mais, e vai lá, mais um bolo inteiro, e mais, sabe? Porque sempre tem a colaboração de alguém, ou a omissão de alguém. É como se essas pessoas elas estivessem tipo, meio suspensas, assim, sozinhas, não tem ninguém que pega e dá uma sacudida. Não, só um pouquinho, não vou te dar mais nenhum pedacinho de pão além do que tu vai poder comer. Pode gritar, chorar, espernear, mas eu não vou te dar. Porque a pessoa está se matando. E a outra fica ali oferecendo. A doença não é das duas. Não, é que a compulsão na pessoa, essa que é tão clara, é tão forte que vai coaptando os outros a aceitarem esse tipo de ação. Porque, claro que deve ser assim, uma série de dizer não, olha, não come isso, não faz isso, está exagerando tudo mais. Mas essa compulsão, como vem de dentro, e é uma coisa assim, categórica internamente, tipo um comando assim, hipnótico, de que eu tenho que manter, eu vou fazendo as pessoas que são contra isso desistirem. Então, alguns desaparecem. Uhum. Me lembrei nesse canal, uma vez eu vi uma mulher sozinha numa casa que tinha pelo menos 30, 40 centímetros de merda de gato, porque tinham 300 gatos na casa e ela vivia num canto. E não tinha ninguém, quer dizer, quando as pessoas foram lá, levaram ela para uma casa de saúde e não tinha parentes. A gordura a mesma coisa, eu como escondido, eu faço como eu quero e os controles vão diminuindo porque eu fico assim, se eu sou o controlador eu fico, mas o que eu posso fazer? Se eu não levo, ela vai buscar ou dar um jeito de conseguir, porque a compulsão da pessoa que está nesse lugar é tão grande que coapta, ela pega todo mundo ou desiste ou ficam facilitadores. Por isso que, se não houver um tratamento, então, médico, psiquiátrico, no caso da gordura, uma cirurgia para diminuir o estômago, enfim, não acontece. E a pessoa vai ficando na cama, não consegue levantar e é capaz de morrer depois de um infarto. Brincadeira, né? O ser humano é muito frágil, né? Nossa. E essas neuroses, quando passam o limite, se aproximando de condutas psicóticas, bom, aí para fazer alguma coisa, alcoolismo, por exemplo, né? Daqui a pouco a pessoa está tomando 4 garrafas de vinho por dia, 5, 1 litro de uísque, e se tu não dá ou não deixa, ela descobre um jeito e passa até ter uma cirrose, e aí então as coisas começam a piorar. Né? Nem estamos falando das compulsões da droga, né? É porque tudo isso não deixa de ser a mesma coisa, né? A compulsão. Só que daí... Compulsão, eu preciso daquilo, eu sou vidrado daquilo, eu tenho que pegar minha maconha, minha cocaína, minha heroína, o meu crack
que olha, é tão maravilhoso que eu sinto que eu prefiro morar na rua, alguém me impedir de fazer isso. E a pessoa que só fala do sexo dos outros. Como fala só do sexo? Sim, fala, mas do sexo dos outros. Ela parece que não tem nem faz, só fala. Bom, aí é uma fixação no sexo dos outros, mas nós teríamos que ver como é que está o sexo lá. Pois é, mas é assim, agora já pensei no governo do Bolsonaro. Meu Deus do céu, não tem, parece que não tem um daquele pessoal dele ali que não seja uma pessoa meio degenerada, assim, que se preocupa muito com isso, no sentido de olhar isso como uma coisa suja e querer ofender todo mundo, sempre usando sexo. Agora, por exemplo, na última semana foi o tal do furo. Assim, a jornalista que ela queria dar o furo. Mas, aí... na verdade, ela estava querendo era usar o furo, mas o furo dela estava ali à disposição. É uma coisa que tu vê assim que... aí eu li de um cara, que eu não me lembro quem é, que ele disse que esse governo está preso na fase anal. Na fase compulsiva. A fase anal é a fase obsessivo-compulsiva. Então, ou tu é perdulário e gasta tudo que tu tem, ou tu é um cara assim de uma segurança do dinheiro que R$1 eu tenho quase choro para gastar. E essa é uma pessoa que está presa na fase anal. Na linha psicodinâmica da psicanálise, tem a fase oral, a fase anal e a fase fálica. Então vou mandar um recado para os amigos meus, vocês estão presos na fase anal. Exatamente, aqueles que têm assim uma segurança do dinheiro, não dá para gastar nada. Não, eles estão sempre, qualquer coisa que vai gastar é como se eles fossem assim fazer uma viagem para Marrakech, sabe? Por isso que se diz que a merda do inferno é o ouro. Sabe, porque quer dizer que se eu for uma perdulária também, que daquelas que eu não quero nem saber, a cigarra e a formiga, no final das contas, é a mesma coisa. Não, e aí a fase anal é assim, se tu é perdulária, tu tem diarreias. E se tu é seguro, tu tem prisão de ventre. Ah, tudo passa pelo cocô. Tudo passa porque um momento do desenvolvimento, que é de 1 ano aos 3 anos, e tu aprende a ir para o piniquinho, fazer cocô. E aí, então, muitas crianças manipulam muito as mães porque vem a importância que tem para a mãe que eu faça a minha necessidade, número 2, no Sim. piniquinho ou na patente. Uhum. E se a necessidade da criança é, de certa forma, não resolvida, ela pode manipular a mãe com prisão de ventre, por exemplo. Não faço cocô e posso ganhar coisas para poder fazer cocô, e aí eu manipulo. Ou então eu estou sempre assim, meio que solto. Isso, claro, é por isso que se colocou assim como um traço de personalidade baseado na educação que tu tem do 1 aos 3 anos, que é aprender a fazer as necessidades. Até me lembro de uma avó que queria botar o filhote, o neto, aos 9 meses fazendo cocô no piniquinho. Só que ela não se deu conta que as terminações nervosas amadurecem até 1 ano e meio, mais ou menos. Então, esses aprendizados só podem ser começados a partir de 1 ano em diante. Então, fazer isso é uma tortura, porque a criança não Sim. tem sistema nervoso ainda desenvolvido para fazer esses aprendizados. Mas tá cheio de bruxa, assim. Pois é, tu vê, o neném nasceu 6 meses, já tem que ir pro piniquim. A bruxa? Isso é coisa de bruxa, velha bruxa. Eu fico doente. Porque a criança... Mas eu gosto da limpeza, tem que aprender cedo a ser pois limpinho. é. E ela talvez também tenha um problema anal. Aí é que eu digo que esta avó provavelmente é uma obsessiva compulsiva por limpeza. Ela te olha e já dá vontade de dar um banho. Tá, elas estão soltas por aí. Estão soltas aí. E fazendo caras e bocas, né? Mas, Exato.
Não, eu falei disso assim por causa dessa coisa de